nossa vida, e a gente até para e pensa, Senhor, são tantas dificuldades, mas nós sabemos que nos momentos de mais dificuldade são os momentos que o Senhor mais fala conosco. Então, meu irmão, o que eu quero dizer nessa manhã é quando você estiver passando pelos seus momentos de dificuldade, não esquece de clamar ao Senhor, não esquece de entregar o seu coração a Ele, de adorá-lo, porque nós não podemos adorar o Senhor só quando estamos felizes, mas muitas vezes a nossa adoração mais sincera sai de quando o nosso coração está quebrado, de quando o nosso coração está doendo, de quando nós estamos passando por situações tão difíceis que a gente não sabe como sair daquela situação, mas é daquela situação que pode sair a nossa adoração mais verdadeira. Então eu não sei como ninguém chegou aqui, nenhum de vocês, eu não conheço nenhum de vocês a vida particular, eu não sei como chegaram aqui hoje, mas deixa tudo lá fora, deixa toda a tristeza, toda a dificuldade e vamos adorar o Senhor nessa manhã com o coração cheio de alegria de adorar o Senhor, amém? Amém, vamos orar então para começar o nosso culto. Pai, nessa manhã eu te agradeço, Senhor, eu te rendo graças, glória, adoração e louvor, porque o Senhor, papai, é o único Senhor, Salvador, Rei dos reis, o Santo dos santos, o Senhor é único. E nessa manhã, Pai, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor, para Te adorar. Nós tiramos a nossa manhã nesse domingo, Pai, porque nós queremos mais de Ti. Nós estamos aqui porque nós queremos mais do Senhor, Pai. É como diz a canção, né? A gente poderia estar em qualquer outro lugar, mas nós preferimos estar aqui, Senhor, porque o Senhor já havia nos escolhido primeiro e quando o Senhor nos deu a chance, nós também escolhemos ao Senhor. Então eu te agradeço nessa manhã, Pai, pela oportunidade de estar aqui nesse lugar reunido com os nossos irmãos. Senhor, eu te peço nessa manhã, ó Pai, que o Senhor venha receber o nosso louvor, receba a nossa adoração a Ti, Senhor, porque nós Te amamos, Pai, nós amamos a Sua presença, e a Sua presença é o que nós mais queremos aqui nesse lugar, é isso que nós viemos buscar aqui, Senhor, é a presença do Espírito Santo de Deus. Então nessa manhã eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre nós a Tua Shekinah, Senhor, nessa manhã. Derrama o Espírito Santo do Senhor aqui nessa manhã e venha nos encher, Senhor. Preenche nosso coração. Vem tirando toda a tristeza, vem tirando toda a dificuldade, todo o embaraço das nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. E que nessa manhã nós possamos, ó Pai, sair daqui cheios do Espírito Santo de Deus. Nós possamos sair daqui saltitando de alegria, Pai. Em nome de Jesus eu te peço nessa manhã. E nós Te adoramos, bendizemos ao Teu santo nome, ó Pai. Pois só o Senhor é maravilhoso, amém? Glória a Deus, uma salva de palmas para o nosso Rei Jesus, amém? Nós te adoramos, Senhor, derramamos nosso coração a Ti e rendemos todo louvor e adoração, pois só o Senhor é digno de receber. Entregamos nosso coração a Ti.
derramar, vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Jesus, nós entregamos nossa adoração a ti. Estamos aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti. Tudo que nós entregamos, tudo que temos, tudo que somos é pra ti. Receba, Senhor, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, eu fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros, em todos os meus tesouros, vamos derramar, vou derramar diante de ti. Oh, eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Rasgue o seu coração nesta manhã e diga palavras de amor a Ele. Diga o quanto Ele é digno, o quanto Ele é amado. Nós te adoramos, Senhor. Eu quebro meu vaso. Diga isso para este momento, para você dizer o tanto que você o ama e que nós estamos aqui rendidos a Ele. Eu quebro meu vaso. Entregue seu coração a Ele nesta manhã, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, a presença dele vale mais. Tua presença vale mais. Vamos dizer isso a Ele. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Vamos subir nisso. Tua presença vale mais, Jesus. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Mais uma vez vamos dizer a Ele. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais.
pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Diga isso, igreja. Aos teus pés, aos pés do meu amado. Mais uma vez. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Erga as suas mãos e aplauda ao Senhor nessa manhã. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui rendidos, Pai, e queremos entregar tudo, entregar o nosso coração a Ti, Pai. Aleluia, Jesus. Como é bom estar na Tua casa, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Aleluia, Jesus. Ah, Jesus, Sua presença é real neste lugar, Pai. A Ti seja honra e glória, Senhor. Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. E ao que está sentado sobre o trono, erga as suas mãos e diga a Ele: nós rendemos toda a glória e toda a honra a Ti, Senhor. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Eu quero conhecer-te cada dia mais.
podemos viver sem ti.
contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. E leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Eu morro. Sem ti eu nada sou. Jesus. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. E leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. E leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Eu morro. Sem ti eu morro, Deus. Ele nos enxerga, ele me enxergou, ele te enxergou. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, ele me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha vida, ele transformou e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs
Abraça o irmão que está do seu lado. Às vezes, se não tiver nenhum do seu lado, vai e cumprimenta o outro do outro lado. Com um sorriso no rosto, passe um pouco desse amor, dessa presença. Aleluia. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vocês podem se assentar, nós vamos ainda estar adorando o Senhor, agora com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós estamos aqui na casa do Senhor e eu sei que já tem derramado sobre a sua casa, sobre a sua vida, e Ele ainda vai continuar fazendo. Vou trazer uma palavra aqui. Está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18 e 19. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. O Senhor sempre tem derramado algo sobre as nossas vidas. Por isso que Ele manda nós repartir, ser generosos e abençoar a nossa casa aqui, os nossos irmãos. Onde é que tiver uma necessidade, Ele vai estar tocando o teu coração para que você possa estar fazendo a vontade dEle. A recompensa nossa é que nós vamos estar fazendo a vontade do Senhor e sempre semeando essa verdadeira vida. Nós estamos alcançando vidas em nossos lares, nossas casas, sendo abençoado. O Senhor quem nos dá os livramentos, o Senhor quem nos abençoa a cada dia. A misericórdia do Senhor é sobre a nossa vida a cada momento. Cada momento o Senhor tem derramado a sua misericórdia, a cada manhã. Ó, quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre nós. Isso é só um cumprimento da palavra do Senhor, porque é o Senhor quem faz em nossas vidas. É o Senhor que abriu a porta de emprego na minha casa. É o Senhor quem me abençoa lá na minha casa. É o Senhor quem abre tudo quanto é porta que eu preciso. Ele tem me dado um lar, tem me dado um carro para andar, uma moto para andar, um trabalho, uma família. Tem derramado as bênçãos dele, e a misericórdia dele é sobre a minha vida a cada manhã. E assim nós vamos estar fazendo também na casa do Senhor, porque é o Senhor quem faz aqui na igreja. Ele sabe onde Ele usa o recurso aqui nessa igreja. O recurso é dele, e Ele vai estar abençoando outras vidas através de nós. Quando nós trazemos aqui o nosso dízimo, nossa oferta, estamos colocando diante do Senhor, agradecendo Ele, porque Ele já tem nos abençoado, e Ele vai abençoar cada vez mais. Nós vamos alcançar ainda mais vitórias a cada dia, porque nós somos obedientes à palavra dele. Você pode colocar de pé seu dízimo, sua oferta. Vamos estar orando aqui para nós estar trazendo aqui o dízimo, a oferta aqui na casa do Senhor. E eu sei que Ele já tem abençoado a cada um, e eu sei que Ele já vai continuar abençoando aquilo que você necessita, aquilo que você tem pedido no seu coração. O Senhor vai estar olhando e trazendo ali uma palavra de vitória para ti, para cada um de nós. Senhor Deus Pai, apresentamos, Senhor, essa igreja diante de Ti, Senhor. Os dízimos, as ofertas, Senhor. É o Senhor que tem colocado sobre cada lar, Senhor, sobre cada família, Senhor. O Senhor tem nos abençoado, Senhor, não só no financeiro, Senhor, mas também com as Suas bênçãos espirituais, Senhor. Derramado o Teu Espírito Santo, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Trazido, Senhor, a Tua vitória, Senhor, ali na vida de cada um, de cada lar, Senhor. Tirando, Senhor, tudo aquilo que não pertence a Ti, tudo aquilo que é do inimigo, Senhor, toda contenda, tudo aquilo que é do maligno, Senhor. O Senhor tem tirado da vida de cada um aqui que está aqui, Senhor. E eu sei que o Senhor vai abençoar cada vez mais, Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando. Estamos trazendo aqui os dízimos e ofertas, Senhor, diante do Teu gasofilácio,
para que o Senhor esteja, Senhor, preparando para que outras pessoas também sejam alcançadas, Senhor. Oramos e entregamos tudo a Ti, em nome de Jesus. Pode trazer os seus dízimos, suas ofertas da casa do Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos aos avisos nessa manhã, né? Quem é mamãe aí? Levanta a mão. Quem é mamãe? Olha, quantas mamães na EDB. No dia 10/5, o Ministério Kids vai fazer uma apresentação especial para o Dia das Mães. E será no culto da manhã. Então, todas as mamães aí, quem conhece as mamães que não vieram agora, que vêm de noite, talvez, vamos dar o recado para elas, amém? Todas as mães em peso aqui, dia 10/5, hein? Recebeu uma homenagem das nossas crianças aí do Ministério Kids. E nós temos algumas células na nossa igreja. Nós temos no bairro Pequis, Shopping Park, Jardim Célia e Martins. Então, assim, quem não tiver indo em células, procure uma que seja mais próxima de você. Comece a participar das células também, porque a célula tem sido bênção na vida de muitas pessoas. E convide também, gente, vamos convidar nossos vizinhos, nossos familiares, nossos amigos, aquelas pessoas que não conhecem a Jesus ainda, ou aquelas que estão desigrejadas. Muitas vezes, irmãos, falta só um convite para a pessoa vir e ser arrebatado pelo Espírito Santo. Então, talvez o Senhor quer te usar como um canal na vida de uma pessoa. Então, não retenha ser usado pelo Senhor, mas convide para as células. Vamos para as células. Muitas vezes seja só o primeiro passo para que a vida de alguém seja salva. Amém? Vou chamar as crianças para a gente fazer uma oração agora. Chegou a Ellie. O que foi que acertou no rosto dela? O que foi que acertou nela? O Isaac tinha empurrado ela e ela caiu no chão. Amém. Essas crianças são demais, né? Vamos orar por elas, me ajudem a orar por elas. Estenda suas mãos para cá. Vamos interceder. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pai, nessa manhã, nesse momento, Senhor, nós oramos por nossas crianças. Te agradecemos primeiramente, Senhor, pelas vidas de cada uma das nossas crianças, ó Pai. Nós sabemos que os nossos filhos são os presentes do Senhor para as nossas vidas. Elas são a herança do Senhor para nós. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada uma dessas crianças que estão aqui nessa manhã. Por cada uma das crianças que fazem parte dessa igreja, Senhor. E te peço, Pai, em nome de Jesus, que cada uma das nossas crianças possam crescer no caminho do Senhor, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, Pai. Em nome de Jesus, que eles cresçam em sua presença, se tornem homens e mulheres, ó Pai, tementes ao Senhor, adoradores em espírito e em verdade, que seus corações, ó Pai, permaneçam quebrantados, derramados diante dos teus pés, Senhor. Porque é aos pés do Senhor em que nós devemos estar. Então eu te peço em nome de Jesus, abençoe as nossas crianças em todos os seus caminhos, abençoe elas, ó Pai, nas escolas, em casa, na igreja, onde quer que elas forem, ó Pai, que elas sejam usadas pelo Senhor. Em nome de Jesus eu te peço nessa manhã, e que o Senhor venha guardá-las e livrá-las de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vou chamar a pastora Silvia, que ela tem algumas palavras para falar. Palmas para o Senhor Jesus, igreja, amém? Acorda.
Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, amém. Cadê o povo mais animado dessa terra? Cadê mais um pouquinho? Vamos lá, 1, 2, 3 e glória a Deus, amém. Eu quero dar um recado aqui. Sexta-feira, nós temos vigília aqui na igreja às 8h30. Quem está precisando de orar aí? Eu acho que eu não estou precisando, não, de jeito nenhum. Dia e noite, né, gente? De manhã, de tarde, ao meio-dia e à noite, como o salmista diz, né? Então, 8h30, nossa vigília. E depois, nós temos o quê? Encontro de mulheres. Mulheres, sejam livres. Será dia 16, às 16 horas. E quem vai estar ministrando para nós será a Melissa Segala. Aí tem gente que fala assim, mas eu já conheço. Não é a que você conhece. A que você conhece chama Melissa Macedo, que estará ministrando no jantar de casais. Amém, queridos? Então, a Melissa Segala, ela é filha do pastor João Bosco. Eu conheço ela desse tamanhozinho. E hoje ela está assim, né? Ela não cresceu muito, mas é cheia da presença. E ela vai ter algo muito especial para falar conosco. Ela é neuropsicanalista. Então, ela vai trazer uma palavra bem linda e maravilhosa para nós, porque a palavra do Senhor é linda. E o ingresso do encontro de mulheres. Todo mundo está perguntando, pastora, tem curso? Tem. Traz 2 mulheres junto com você. Esse é o custo, amém? 2 a mais, tá? Vamos encher essa igreja de mulheres aqui, amém, queridas? Se quiser trazer 10, traga também. O nosso encontro, nosso jantar de namorados, será dia 12 de junho, na sexta-feira. E o valor do nosso jantar, gente, difícil demais colocar preço em comida hoje em dia, porque está muito caro. Vocês vão no supermercado, vocês sabem disso, eu não preciso falar com vocês. Vai comer um sanduichinho que seja ali na esquina, está caro. Então, nós colocamos aí o jantar dos namorados no valor de R$170 por casal. Pastora, está caro para mim. Divide, paga a metade esse mês, envia para mim o comprovante, faz a sua inscrição o mais rápido possível e o mês que vem paga o restante. Amém? Não tem desculpa de você não vir, porque será uma grande bênção para você, para nós, para os casais, para os namorados, e amém. Eu quero convidar agora a pastora Érica, que estará ministrando a palavra de Deus. Aplaudo o Senhor Jesus na vida dela. Gosto do miolinho. Irmãos, se coloque de pé. Estava ali atrás, orando, louvando o Senhor. E o Senhor falou assim, chama a pastora Érica e orem pela igreja. Amém? Feche teus olhos. Vamos orar nesse momento. Jesus, o Senhor é o dono desta casa. O Senhor é dono, Senhor, de cada vida que está aqui. O Senhor é o dono, Senhor, das famílias que estão representadas aqui. Jesus, tem pessoas aqui que entraram, Senhor, preocupadas, ansiosas, cansadas. Tem pessoas que até dizem, eu não sei mais o que fazer. Jesus vai liberando agora, Senhor, do trono da graça, através do Teu Espírito Santo, Jesus, um refrigério na vida de cada pessoa que está aqui, nesta manhã, Senhor. Senhor, alcança os corações aqui nesta manhã. Jesus, que todas as vozes de Satanás soprando na mente dos meus irmãos, pensamentos negativos, contrários, seja desfeita agora toda a sua voz, Satanás. Em nome de Jesus, todas as cadeias sejam quebradas agora. Pai, em nome de Jesus, entra nas casas dos meus irmãos. Senhor, que tudo aquilo que está, às vezes, Senhor, tudo contrário,
não estão vendo saída, Pai. Senhor, quando eles chegarem nas suas casas, Pai, que o Senhor venha trazer clareza do Espírito Santo de Deus, para que eles possam enxergar aquilo que eles não têm enxergado, Deus. Em nome de Jesus, papai. Libera a tua presença sobre nós aqui nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, vem com teu poder e graça, com teu favor sobre nós. Pai, encha, Senhor, este lugar, Senhor, com a tua presença. Jesus, sem a tua presença nós não podemos nada. Nós não conseguimos entender a tua voz. Nós não conseguimos entender a palavra que será pregada. Usa, Senhor Jesus, a pastora Érica nesta manhã, como voz profética aqui nesta casa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pastor Carlos Boaventura, ele pregou aqui e ele disse uma frase que isso ficou marcado em mim. Ele disse assim: eu não sei, mas Deus sabe. Viu, pastor Fernando? Eu não posso, mas Deus pode. Eu não tenho, mas Deus tem. Amém, queridos? Então, Ele sabe todas as coisas. Dependa dEle, somente dEle. E confia nele e entrega. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Amém. Os irmãos podem se assentar. A paz do Senhor Jesus. Bom dia. Nós já estamos aqui nesta manhã. A gente precisa aprender a contemplar a presença de Deus, a contemplar, né? E eu estava aqui nesta manhã, sentada ali, que eu não cheguei muito bem hoje, mas eu melhorei, graças a Deus. E aí sentei ali, fechei meus olhos, comecei a orar, assim, né? Cantar no meu coração. E fechei os olhos. Irmãos, eu não sei você, mas a gente começa a perceber a presença. E aí eu comecei, as irmãs cantando, o louvor aqui ministrando. Eu olhei e falei, nossa, parece que o louvor hoje parece que tinha umas 30 pessoas aqui em cima. Sabe? Assim, e eu olhava assim, eu falei, não, só tem... Mas sabe o que é isso? É quando nós estamos carregando a presença. E isso é muito importante. E aí eu fechei meus olhos e fiquei ali só adorando ali, ouvindo, sabe? E quando nós chegamos na igreja, irmãos, nós temos que chegar aqui com a intenção, nós temos que ter intenção. Já saímos da nossa casa, já saímos, acordamos e temos que ter a intenção de chegar aqui e ouvir tudo e prestar atenção e falar assim, ó, aquilo que o Senhor estiver fazendo eu quero pegar, não perder nada. E aí eu estava ali, né? Eu falei, Senhor, eu quero receber tudo. E ouvindo a bateria tocar. E estavam todos os instrumentos aqui, mas e o Senhor me chamou a atenção pela bateria. E hoje eu vi algo novo, diferente na sua vida, Léo. Recalamanabachoriandalás. Hoje, e eu ouvindo os instrumentos, mas o Senhor me tocava ali, eu falei assim, gente, e eu comecei a ouvir algo novo. E nós tivemos aqui na sexta-feira o encontro do louvor, da sonoplastia, foi algo tremendo. Nós recebemos muito, para a minha vida foi muito edificante. E eu cheguei aqui hoje com um olhar, com uma visão diferente daquilo que nós aprendemos. E aí, eu percebi e fiquei atenta. E eu vi algo novo na sua vida nesta manhã. Então, assim, permaneça, ouça o Senhor, deixe o Senhor usar a sua vida, porque algo novo nesta manhã, quando você tocava, e meus ouvidos começaram assim, a ouvir um som diferente. Falei, Senhor, mas que som é esse? Ele sempre tocou a bateria. É algo novo que o Senhor entregou para a sua vida. Então, usa, toma posse, porque o Senhor entregou porção dobrada para você nesta manhã. Amém? Amados, a palavra de Deus para nós é sobre... O tema desta mensagem nesta manhã é ouvindo Deus. Aí você vai falar assim, mas eu ouço Deus, eu falo com Deus, eu oro. E é uma palavra que eu tive uma experiência pessoal com ela, neste mês de abril. E o Senhor me liberou para trazer essa palavra para a igreja. É algo que eu vivi, que eu experimentei. E eu gosto muito quando eu prego algo, eu gosto de pregar aquilo que eu vivo, mas eu gosto assim,
esta palavra foi uma experiência que eu tive com o Senhor. E quando o Senhor liberou para trazer para a igreja nesta manhã, eu creio que Ele vai falar ao seu coração como Ele falou e tem falado comigo. E é sobre ouvir Deus. E muitas vezes nós pensamos que estamos ouvindo a Deus e nós não estamos. Muitas vezes nós ouvimos muitas vozes, menos a de Deus. E muitas vezes Deus está falando conosco. Na verdade, o Senhor fala o tempo todo. Nós é que estamos desapercebidos. Porque nós queremos colocar Deus numa caixinha e queremos assim que Deus fale conosco de tal e tal maneira. Mas o Senhor, Ele é onipotente, onisciente, então Ele fala da forma que Ele quer. O Senhor pode usar um passarinho para falar com você. É isso que Ele faz. E nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Porque sem ouvir a voz de Deus, nós não temos direcionamento, nós não fazemos a vontade dEle, a nossa vida não é plena. Sem ouvir a voz de Deus, nós não sabemos para onde nós temos que ir. E aí nós andamos, navegamos sem rumo, como se estivesse em alto mar, em uma jangada em alto mar, sem saber para onde ir, sem segurança, sem uma direção. E eu quero meditar com você sobre a passagem em João capítulo 10. Livro Evangelho que é João 10, eu vou ler do 1 ao 5. É uma passagem muito conhecida, mas eu dei uma atenção especial para esta palavra nesses dias que eu tive essa experiência. E foi como se eu não tivesse nunca ouvido. Nós conhecemos sobre essa passagem que Jesus é o bom pastor. E diz assim: em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho. Pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz de estranhos. Essa passagem aqui, esse contexto bíblico, essa metáfora aqui que está escrita aqui em João, descreve sobre o relacionamento de um pastor que cuida de ovelhas. E aqui, literalmente, está falando dos animaizinhos, das ovelhas. Do pastor, aquele cuidador ali de ovelhas. E essa passagem, ela fala literalmente de como é a relação de um cuidador de ovelhas, desse pastor que cuida de ovelhas. E você pode pesquisar, você vai ver que Jesus disse aqui é verdade. Aqui ele está dizendo assim que o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a voz e ele a chama pelo nome. O pastor abre aquela porta e ele chama as ovelhas pelo nome. E você vai ver que um rebanho de ovelhas, existem muitas ovelhas, não é apenas ali uma dúzia, meia dúzia, são inúmeras ovelhas. E ele as conduz para fora ali daquele aprisco. E depois de conduzi-las para fora, essas ovelhas que pertencem a ele vai adiante delas. E elas o seguem porque elas ouvem a sua voz. E onde que o pastor vai, essas ovelhas vão. Ele consegue levá-las para onde ele quer. E literalmente é assim que acontece com um criador de ovelhas. As ovelhas reconhecem a voz desse pastor por meio de um processo de convivência, de intimidade, de confiança e treinamento diário. Então esse pastor, ele convive com essas ovelhas. Não existe um cuidador de ovelhas que hoje é um, amanhã é outro, faz uma escala 12 por 36, não. É apenas um.
Porque eles têm uma convivência diária e ali eles desenvolvem intimidade, confiança e através de sons específicos. E o pastor literalmente chama cada ovelha pelo seu nome, elas têm os seus nomes. E aí tem uma rotina de cuidado e elas desenvolvem a capacidade de distinguir a voz de quem está cuidando delas. A voz do seu pastor. E ela distingue a voz desse pastor que cuida dela da voz de estranhos. Pode até ser outro cuidador de ovelhas, outro pastor, que ela distingue a voz dele no meio de outros. Isso é chamado de assinatura vocal. O que é isso? É semelhante como elas se comunicam entre si, né, pelos seus balidos. Então, elas se comunicam entre si. Então, elas reconhecem o tom de voz único do pastor delas. O tom de voz único do seu cuidador. E aí, isso é um treinamento, né? Eles têm que treinar, é um treinamento e chamada. Então, esses pastores, frequentemente, eles cantam para as ovelhas, eles assobiam para elas, eles colocam um nome, eles criam um vínculo auditivo. Então, quando a ovelha, aquele pastor chama aquele rebanho, ela vem porque ela já tem um vínculo, ela conhece, ela distingue a voz dele no meio de muitos. Ela tem nome, ele pode assobiar, ele pode cantar, e ela reconhece isso. Isso é um relacionamento. Ela tem reação a estranhos, né? Os estudos vão mostrar que essas ovelhas não seguem um outro pastor, não seguem um outro estranho. Mesmo que ele imite a voz do seu pastor, elas reconhecem a autenticidade da voz dele. E quando eles estão, às vezes, dois rebanhos se cruzam, elas não se misturam. Cada uma segue o seu pastor. Pode misturar dois rebanhos andando ali, se cruzando, que não vai se perder uma ovelha com o outro, uma passar para o rebanho do outro, porque ela está seguindo aquele pastor. E isso é real, é assim que funciona para quem cuida de ovelhas. Você pode pesquisar, isso é literalmente real. E aí, aqui na palavra de Deus, nesse contexto bíblico, essa metáfora que João usou, ele vai descrever que as ovelhas, que agora somos nós, Jesus estava falando para o povo, e eles não estavam entendendo, e essas ovelhas agora somos nós, eu e você, e diz aqui que elas ouvem a sua voz e o seguem porque conhecem a sua voz. Então, Jesus ele vai usar esse exemplo das ovelhas para ensinar ao povo, aos discípulos, que nós precisamos conhecer a voz dele. E aqui diz assim, que, versículo 5, mas jamais seguirão o estranho, como as ovelhas não vão seguir o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz de estranhos. E aqui eu quero, nessa introdução, fazer um alerta. As ovelhas não seguem, né, o animalzinho, ele não seguem a voz de estranho, de outro pastor, de outro rebanho, elas não vão. E nós? As ovelhas não seguem a voz de outro pastor, de estranho, de outras pessoas. Os animaizinhos, eles não seguem. E diferente, será que nós também não seguimos vozes estranhas? Será que muitas vezes nós não estamos dando ouvido a algumas vozes aí externas? Pastores externos aí, né, que não cuidam da gente. Será que a gente está ouvindo, nós não estamos ouvindo outras vozes? Porque aqui as ovelhas não seguem um estranho. Elas fogem dele. Porque ela conhece, né, elas não reconhecem a voz daquele estranho. Então ela não dá ouvido, ela não vai seguir uma pessoa estranha. E aí me chama a nossa atenção. Será que nós estamos fazendo como aquelas ovelhas? Será que nós discernimos, nós realmente conhecemos a voz autêntica de Deus? Será que muitas vezes nós não estamos deixando de ouvir a voz do nosso pastor, do nosso Senhor? E aí nós estamos, às vezes, andando por outros caminhos, por outras vozes de estranhos? E é essa palavra que o Senhor quer ministrar no nosso coração nesta manhã, que o tema é ouvindo Deus. Nós temos ouvido a voz de Deus?
E eu te pergunto nesse início dessa ministração, e eu começo com essa pergunta: em que ocasião recente você ouviu a voz de Deus? Você ouviu a voz de Deus hoje? Você ouviu a voz de Deus ontem? Você ouviu a voz de Deus essa semana? E eu começo essa palavra perguntando para você: você ouviu a voz de Deus recentemente? Eu ouvi a voz de Deus agora mesmo. Eu ouvi a voz de Deus quando eu vi o Léo ali tocando. E ali fiquei. E a segunda vez foi ali. E a gente estava ali, na hora que terminou o louvor, o Senhor falou assim: ó, você fez isso e isso, pede perdão para o seu esposo. Você orou, vocês entenderam, mas você não pediu perdão para ele. Eu fui ali e falei: amor, me perdoa. Eu me exaltei, foi isso e isso. Na hora eu ouvi a voz de Deus. Já tinha resolvido, realmente, mas eu orei e tal. Mas literalmente, de abrir a boca: amor, me perdoa em nome de Jesus, eu não tinha feito. E o Senhor me falou ali, sentada no banco. Eu ouvi a voz de Deus 2 vezes nesta manhã. Mas se eu não estivesse atenta, aí eu tinha visto o mosquito, tinha visto o menino chorando, o outro andando, eu tinha visto tudo. Tinha ouvido tudo, o ventilador, mas talvez eu não tenha ouvido a voz de Deus. E eu te pergunto nesta manhã: você tem ouvido recentemente a voz de Deus? Porque se você não está ouvindo a voz de Deus, você precisa nesta manhã fazer uma reflexão e sair daqui sabendo que, como aquelas ovelhas ouvem e reconhecem a autenticidade do seu único pastor, você também precisa. Que se um animal que Deus criou, ele não desvia, ele conhece a voz de quem cuida dele, de quem alimenta ele, de quem canta para ele, de quem conhece o nome dele. Se um animal obedece, um animal reconhece, tem essa intimidade, esse vínculo, imagina eu e você, irmãos. Imagina eu e você, que conhecemos o Deus vivo, o Deus verdadeiro, que conhecemos a palavra. Então, não é aceitável um crente, uma pessoa que conhece Jesus, não reconhecer a voz dele. Se eu não estou ouvindo a voz de Deus, é porque eu não estou me relacionando devidamente com ele. É porque está tendo falhas no meu relacionamento. Se eu não estou ouvindo o Senhor falar comigo, é porque eu estou distante dele. Não tem como eu não conversar com meu esposo estando na mesma casa que ele. Ou nós vamos estar brigados ou longe um do outro. Se eu estou morando com ele, se nós somos um casal, e se eu não ouço a voz dele, se eu não dialogo com ele, tem coisa errada. Então, é o casamento que tá longe um do outro. Não tem como eu passar o dia inteiro lá em casa e sem tocar uma palavra com ele. Então, existe alguma coisa que está falhando. E assim é o meu relacionamento com o Senhor. E Jesus, aqui nessa passagem que ele está explicando, e o Senhor, ele traz para nós hoje o relacionamento do Filho de Deus, de nós. O nosso relacionamento com Deus deve ser igual o relacionamento que Jesus teve com o Pai. O aspecto fundamental da identidade do Senhor, do relacionamento entre Jesus e Deus, foi a sua habilidade de ouvir o Pai. Jesus não fez nada por ele mesmo. Jesus não chegou aqui e andou e fez o que ele queria fazer. Ele falava o quê? Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Jesus, ele fez a vontade do Pai. Jesus, ele estava sempre ouvindo o que o Pai queria que ele fizesse. E aí Jesus, ele norteou o seu ministério e baseado o quê? Na intimidade de ouvir e obedecer o que o Pai dizia para ele. Jesus não fez nada por conta própria. Jesus não inventou nada da cabeça dele. Não, porque ele ouvia o Pai. Até no momento da sua agonia, o que Jesus disse? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Jesus não saiu correndo. Jesus tinha poder? Tinha, ele era homem, mas tinha poder. Eu posso, Pai, já deu, eu não quero mais passar por essa agonia, por essa... Não, Jesus, ele disse,
Pai, se possível for, se o Senhor quiser, afasta de mim essa agonia, afasta de mim. Mas seja feito como tu queres, não como eu quero. Olha, isso é relacionamento. A pessoa está sabendo o que vai passar, o sofrimento, e aí fala com o Pai. Se possível for, mas seja feita a tua vontade, como o Senhor quer. Então, nós temos que fundamentar o nosso relacionamento com Deus de acordo com o exemplo que Jesus nos deu. E Jesus, Ele deu esse exemplo, que a sua identidade, uma das suas características foi a habilidade de ouvir o que o Pai falava e aí nortear a sua vida. O seu ministério foi norteado por aquilo que Deus falava com Jesus. E se Jesus, sendo filho de Deus, ouvia o Pai e se norteava pelo aquilo que o Pai fazia, e nós? E nós? E eu e você? E como eu disse no início, né, será que nós temos ouvido a voz de Deus? Muitas vezes não. Muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus. Muitas vezes nós não distinguimos a voz de Deus, como as ovelhas fazem, da voz do estranho, da voz do maligno, da voz da multidão. Como que Deus fala? Deus fala por meio do Espírito Santo. Então é necessário que nós estejamos íntimos do Espírito Santo. A partir do momento que eu e você aceitamos a Cristo, quem que vem habitar em nós? O Espírito Santo. Então ele já habita em nós. Jesus, ele subiu ao céu e disse que não nos deixaria órfãos, mas ele traria o quê? O outro Consolador, para que estivesse conosco para sempre. Deixou bem claro, para que esteja para sempre, não é por alguns momentos, alguns minutos. Então, a partir do momento que nós recebemos a Cristo, nós já temos o Espírito Santo. Então, não tem por que eu não ouvir a Deus se eu tenho o Espírito Santo. Mas por que eu não ouço a Deus de vez em quando e muitas vezes que precisa? Se eu tenho o Espírito Santo que fala, porque Deus vai falar através do Espírito Santo, é porque está me faltando relacionamento, intimidade. E intimidade, relacionamento, ela não é gerada por minutos, por momentos ali passageiros, por momentos ali de vez em quando. Não. É algo que tem que ser contínuo. A intimidade, quanto mais você convive com a pessoa, mais íntimo você se torna, mais você conhece ela, mais ela te conhece, não é assim? Quanto mais você conhece, quanto mais você convive com a pessoa, mais íntimo você é. Você consegue olhar, o olhar, você sabe se a pessoa está bem, você consegue perceber como que a pessoa está. É algo assim, a pessoa pode estar calada e você sabe. Porque isso é intimidade. Você sabe se a pessoa está bem, se não está, se está feliz, se está preocupado. Lá em casa é assim, eu conheço, ele me conhece, eu sei. E eu olho assim, eu falo, aham. Às vezes ele me olha assim, né? Ele só me olha, eu sei, né? Que eu estou falando demais. Sabe quando você está falando assim, né? E tem hora que eu falo, né? Aí tem hora que meu esposo fala, amor, a pessoa não quer ouvir, então não adianta. Aí ele só me olha, né? Ó. Aí eu sei, ele não falou para me ficar calado. Mas pelo olhar dele eu sei que é para me calar. Aí eu já sei. Ele fala, não adianta insistir. Eu falo, não, mas... E estou ali, né? Ele está assim, ó. Ele só me olha, eu já... Falei, ixi. É intimidade. Então, eu sei. Deus fala por meio da palavra, a Bíblia. Então, não tem como eu falar assim, eu conheço Jesus, mas eu não leio Bíblia. Irmãos, não tem como crente que não lê Bíblia. Aqui na nossa igreja, todo mundo vai ouvir... Sempre que você estiver aqui, que tem que orar, que tem que ler Bíblia, que tem que jejuar, porque isso aqui é o básico da vida cristã. Então, se você não faz o básico, se não faz o beabá, você não vai crescer. Isso é o alimento básico, mas é o sólido, é o mínimo que eu preciso fazer para ser cristão. Eu preciso conhecer a palavra. Ah, mas eu não entendo. Quem vai vai te dar entendimento é o Espírito Santo. Mas ele vai me dar se eu abrir a minha Bíblia, se eu ler. Aí, se eu não entender, eu vou procurar alguém para, olha, me ensina aqui, eu não entendi. Eu vou
procurar meios, mas o Espírito Santo, ele vai me dar meios de entender, mas eu preciso ler. Então, a palavra de Deus, Deus vai falar através da palavra. Você vai abrir um capítulo, um versículo, de repente, num dia de angústia, num dia de decisão, e o Senhor vai te trazer aquela palavra como uma revelação, como um rema, que você vai ouvir literalmente falando com você. Falando, nossa, está falando comigo. É Deus falando através da palavra. Ele fala através da oração. Você pode, orar e de repente o Senhor te responder de imediato ou de alguns tempo depois, mas o Senhor responde, Ele fala através da oração. E a oração, nós temos que aprender no nosso modo de orar, não só falar, não só pedir, nós precisamos entrar no nosso momento secreto de oração e tirar um tempo para ouvir a Deus, porque às vezes eu só entro com uma lista ali, Senhor, isso e aquilo e aquilo e aquilo, e não paro para ouvi-lo. Então não é que ele não está falando, é eu que não parei para ouvir. Então tem oração, irmãos, que você vai dobrar seu joelho e passar meia hora de joelho sem falar nada. Mas é necessário, porque você vai aquietar o seu coração e vai ouvir Deus. Deus fala através das circunstâncias. Como assim? De repente você está vivendo uma circunstância, vivendo algo em sua vida, e Deus está ali te mostrando, e você está ali, fingindo de bobo. De repente a minha circunstância que eu estou vivendo é um puxão de orelha de Deus, para me trazer de volta. De repente aquela circunstância que eu estou vivendo, é Deus permitindo, falando assim, isso aqui é para conserto. De repente é Deus permitindo uma porta fechada para me entender sobre dependência, sobre buscar mais de Deus. As circunstâncias que nós estamos vivendo, na minha vida ou na sua vida, elas falam. Deus está falando através delas. E às vezes nós murmuramos diante da circunstância. Por que essa luta? Você já parou para pensar o porquê dessa luta? Qual que é o propósito? Porque a Bíblia diz que o Senhor fala em Eclesiastes 3, que há um tempo certo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então, as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, elas estão falando, Deus fala através dela. Ou é uma circunstância que vai me trazer para mais próximo de Deus. De repente, a circunstância que eu estou vivendo, essa luta que eu estou vivendo, é para me aproximar mais de Deus. Para eu entender, não, eu preciso depender de Deus. De repente, a porta fechada, é Deus falando, olha, meu filho, eu fechei a porta porque para você entender que você depende de mim. Porque às vezes, quando ela está aberta, eu estou lá murmurando, reclamando, achando que eu não preciso de Deus, Deus fecha. De repente, a situação na sua casa não está muito bem, mas Deus está falando, está mostrando o quê? Precisa de consertar isso aqui, precisa de fazer isso aqui. Então, as circunstâncias falam, Deus fala através das circunstâncias. E eu preciso parar para entender a circunstância que eu estou vivendo. Eu preciso parar para entender. Ligou o som aí. E nós temos que entender isso. Então, para pensar o que você está vivendo. Para refletir como você está vivendo a sua vida hoje. É a circunstância que Deus está falando. Deus fala através da igreja. Irmãos, você vem para a igreja, além de ter um líder espiritual que Deus vai usar para falar com a igreja, daqui nessa igreja tem um bispo Cleber e a pastora Silva, que são os nossos pastores. E Deus vai falar através deles. Deus vai dar direcionamento. Aí eu não quero ouvir. Aí eu vou emburrar com a pastora, eu vou emburrar com o pastor, porque eu não quero ouvir. Aí Deus está falando. Então Deus vai falar através da igreja. Vai começar pelo líder. Deus vai falar no culto. Tem alguém ministrando e o Senhor está falando. Tem uma criança às vezes cantando, Deus está falando. Está o louvor aqui. O louvor estava cantando, Deus estava falando comigo ali. Então Deus fala. Então por isso que eu preciso vir para a igreja. Esse negócio de ser crente em casa, isso não é bíblico, isso é diabólico. Aí vai ler lá em Atos para ver. A igreja lá de Atos, viu? De casa em casa, perseverava na comunhão e no partir do pão e nas orações. Não perseverou ninguém sozinho. Ninguém na sua casa, ninguém distante. Então, igreja, irmãos, é bíblico e é instituído por Deus, é necessário. Porque eu preciso estar no corpo. Não é isso? Nós somos um corpo com vários membros. Como que eu vou aprender a suportar uns aos outros em amor, que a Bíblia fala? Como que eu vou poder chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram? Como é que eu vou aprender a perdoar? Como é que eu vou aprender a amar? Como é que eu vou levar as cargas uns dos outros? Isso tudo está na Bíblia. Levar as cargas uns dos outros. E aí? Como que eu vou aprender se eu estou lá sozinho? Então, igreja, irmãos, se você não está congregando, você precisa voltar a congregar. É necessário, não é necessário. Então, Deus fala através do Espírito Santo, da Bíblia, da oração, das circunstâncias da igreja.
E qual que é o propósito disso? Deus quer revelar a si mesmo, então Deus quer se revelar a nós. Ele quer revelar os seus propósitos e os seus modos de agir. Então Deus vai revelar quem Ele é para nós. Quanto mais Ele fala conosco, mais eu vou conhecer. Então eu vou conhecer mais de Deus. Eu vou conhecer os propósitos de Deus e vou saber os modos que Deus age. Deus vai me revelar, olha, estou agindo assim, assim. Então ouvir a voz de Deus está associado à intimidade. Então se eu não estou ouvindo a voz de Deus é porque eu estou longe. Eu preciso de estar íntima de Deus, grudadinha com Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Ele fala constantemente. Irmãos, Deus fala constantemente. A partir do momento que nós abrimos os nossos olhos de manhã, o Senhor já fala conosco. Se você parar para pensar, quando nós acordamos, está tudo em silêncio. Mas tem passarinho cantando. Não tem? Tem passarinho cantando. Tem a brisa suave. Está falando conosco. E nós nem sempre prestamos atenção. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu aprendo a ouvi-lo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu aprendo a ouvi-lo. Ouvir a voz de Deus é uma experiência transformadora e ela é acessível a todos, irmãos, é para todos. Ouvir a voz de Deus é uma experiência transformadora acessível a todos, através da intimidade aí, você tem que buscar. Da oração, como eu disse, leitura bíblica e também sensibilidade espiritual. Muitas vezes o Salmo 46 fala, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós precisamos estar sensíveis, sabe assim, aquela agitação que nós vivemos. E eu falo por mim, né? Porque eu sou agitada, acelerada. E muitas vezes o Senhor me para. Muitas vezes Deus me para literalmente para eu aquietar e estar sensível à voz de Deus. Nós precisamos desenvolver a sensibilidade de ouvir o Senhor. E a sensibilidade, ela não vai vir na agitação, no barulho, na correria, naquele corre-corre. A sensibilidade, ela vai vir o quê? Na serenidade, na calma, no descanso. É por isso que quando o Senhor ensina a oração, ali do Pai Nosso, Ele fala para entrar no seu secreto, fechar a porta do seu quarto, por quê? Para você sair do barulho, sair da movimentação da casa, para você ir para o lugar secreto. Secreto é escondido. Né? Lugar secreto é onde está só você, onde ninguém vai te perturbar. É por isso que eu preciso ir para o secreto. O secreto com Deus é o lugar onde estará só eu e Deus ali, onde nada vai me tirar o foco. E isso vai trazer sensibilidade espiritual. E nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo. E se tem uma coisa que o Espírito Santo e que Ele faz em nossas vidas, é nos tornar sensíveis à voz dEle. Nós temos que tornar sensível, porque às vezes o Senhor vai te falar coisas que são loucura. Você fala assim, não, estou ficando doido. Não! O Senhor vai te revelar coisas que você vai olhar assim, mas não é possível. Mas vai estar na contramão. Mas se você estiver sensível, você vai firme. Fala, não, eu ouvi o Senhor falando, então eu vou. Tem decisões que você vai tomar, de repente, que aos olhos da lógica humana, eles vão te chamar de louco. Mas se é direção do Espírito Santo, você vai ter aquela sensibilidade de saber, meu filho, vai. Assim aconteceu com Abraão. Abraão, o Senhor fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela e sai caminhando para um lugar que eu vou te mostrar. E você vai ser pai de uma grande multidão. Homem com 75 anos, a esposa também idosa, sem filhos, e vai ser pai de uma multidão. Fala para ele contar as estrelas do céu, a areia do mar, que assim será a descendência dele, irmãos. Tem que ter sensibilidade espiritual para obedecer uma voz dessa. Ele ia falar assim, ai Senhor, imagina lá os parentes dele, você está ficando doido, Abraão? 75 anos, sua esposa está velha, você vai sair andando sem rumo, porque o Senhor falou assim, vai para onde eu vou te mostrar. O Senhor não falou assim, ó, vai para tal e tal lugar. Não deu GPS e mapa para ele, não. Falou assim que era para ele andar,
para onde eu vou te mostrar. E só quem faz isso é quem tem sensibilidade espiritual, porque aos olhos humanos ninguém faz isso. Eu não vou sair correndo assim, vender minha casa e sair, se não tiver sensibilidade espiritual, não. E Abraão teve sensibilidade espiritual, porque se ele não faz isso, ele não teria saído do lugar dele. Moisés, quando Deus chama Moisés estava ali naquele deserto, cuidando ali dos rebanhos do seu sogro. E como é que Deus chama Moisés? Lá em Êxodo 3, a sarça lá pegando fogo sem se consumir. E aí Moisés olhou e falou, uai, ela queima e não consome? O que é isso? Se é um medroso, ia falar assim, eu vou sair correndo, tem um fantasma aqui. Né? Conforme for, sai correndo. Eu vou sair correndo, porque ali tem um trem esquisito ali. Porque está pegando fogo e não consome, não acaba. Não, mas ele teve a sensibilidade. Aí ele ouviu Deus. Aí Deus ali chama ele. Deus se revela quem era ele, o eu sou. Sensibilidade, sabe? Nas coisas improváveis, nas coisas incomuns. Mas aí a sensibilidade espiritual, ela vai me revelar isso e eu vou me nortear. Saulo, quando ele ouviu a voz de Deus, ele estava indo, no caminho de Damasco para prender os cristãos. Era um homem que perseguia a igreja, um homem ruim, que perseguia, que matava, que açoitava. E ele vai ali com cartas autorizado a qualquer cristão que ele encontrasse ali, ele podia prender. E ali no meio do caminho ele tem um encontro com Jesus, Jesus se revela a ele. E ele fica cego naquele encontro. E aí Deus vai e fala para o discípulo assim, Ananias, vai lá na rua tal, e você vai encontrar Saulo lá, e você vai pôr as mãos sobre ele, você vai orar, ele vai voltar a ver, vai ser cheio do Espírito Santo. Ananias falou assim, Senhor, esse homem que o Senhor está falando, é aquele lá que mata, que prende, que não gosta de crente não, Senhor. Aí Deus falou para Ananias, vai porque este é o escolhido meu para levar o evangelho para os gentios, a todos os lugares. Se Ananias não fosse sensível à voz de Deus, Ananias tinha, fazer o quê atrás de Saulo, sabendo que o homem era ruim, sabendo que o homem matava, que o homem prendia. Se Ananias não tem a sensibilidade de ouvir a Deus e obedecer, ele não tinha ido não. Mas ele foi, chegou lá, orou, impôs as mãos, aí Saulo foi batizado. Ele teve a sensibilidade. Aos olhos humanos, irmãos, o que você vai fazer atrás do homem que chega lá, que sabe que vai te matar? Você não vai não. Fala assim, eu vou lá saber que ele vai me matar, vai me dar um tiro, vai me dar... Não vou, mas a sensibilidade que ele tinha, e isso é ouvir a voz de Deus. E o Espírito Santo, ele quer trazer isso de volta para nós, porque nós é que perdemos. O Senhor quer nos fazer sensíveis à voz dEle. O Senhor quer que eu e você estejamos sensíveis a todo falar de Deus. Aonde que Deus quiser falar, da forma que Ele quiser falar, eu preciso estar sensível à voz dEle. Porque eu preciso nortear a minha vida, como Jesus norteou o seu ministério, através daquilo que ele ouvia do Pai. E aí a nossa vida tem que ser norteada por Deus, por aquilo que Jesus fala. E aí o que acontece quando nós não ouvimos a voz de Deus? Porque se eu não estou ouvindo a voz de Deus, nós fazemos coisas que não são para ser feitas. Primeira coisa, eu vou fazer coisas que Deus não me mandou fazer. Vocês viram que a pastora Silva, ela anunciou o culto de mulheres. A pastora Silva não faz chá todo sábado, todos 15 dias. O que a pastora Silva disse aquele dia? Gente, quando Deus me manda, eu faço. Quando Deus me dá direção, eu faço. Por quê? Porque quando Deus não te ordena, não tem aquele propósito. Porque há um propósito para esse dia. Há algo que Deus já preparou para esse dia. Aí Deus ordena, Deus vai e faz. E eu falo por mim mesma. Quando a gente pastoreava, a gente fazia muita coisa que Deus não havia ordenado. E era um cansaço, era um estresse, era uma agonia. Não tem como você fazer algo para Deus e aquilo for angustiante, agoniante, então porque Deus não está ali.
Era coisas que Deus não tinha mandado eu fazer. Aí fazia porque o outro estava fazendo, porque o fulano estava fazendo. Chegava assim, pastora, tem que fazer isso porque a igreja está fazendo. Aí a gente, né, inexperiente, ia lá e fazia. Ah, tem que fazer isso porque o outro está fazendo. Não, Deus me mandou fazer? Não. Então era não. Mas aí não tinha sensibilidade de o quê? De ouvir a voz de Deus. Falar, não, Deus não ordenou. Então vamos orar para ver o que Deus quer. Então, quando nós não ouvimos a voz de Deus, a gente anda pelas muitas vozes. Aí acontece aqui, ó, eu ouço o quê? A voz do estranho. As ovelhas não ouvem a voz do estranho porque elas estão ali, conhecem a autenticidade da voz de Deus. Mas nós, se nós não estivermos com a voz de Deus autêntica nos nossos ouvidos, eu vou ouvir as muitas vozes. E aí eu vou fazer coisa que Deus não mandou fazer. E é penoso. Sabe aquela coisa penosa, aquela coisa que não vai, que te cansa? Será que Jesus está nisso? Para pensar. Até na igreja, irmãos, tem coisa que não é para a gente fazer. Cada um tem o seu chamado, nós temos que servir, mas você tem que servir no seu chamado, no lugar que o Senhor quer que você sirva. Não é você chegar aqui e não, hoje eu vou tocar bateria. Amanhã eu vou tocar guitarra. Irmão, misericórdia. Eu sei cantar, mas eu não sei tocar. Não adianta chegar aqui ou ir para a bateria. Não, eu vou para a bateria porque agora está na moda. Não, eu vou para a guitarra, eu vou arranhar a guitarra agora. Irmãos, Deus mandou? Não. Vai ser um culto ruim, porque vai sair um som horroroso, né? Não vai dar certo, não vai... E Deus me mandou fazer. Nós perdemos tempo quando nós não ouvimos a Deus. Nós perdemos tempo. Nós perdemos tempo e nós temos que usar o tempo sabiamente. Nós precisamos usar o tempo de acordo com aquilo que o propósito de Deus. Há tempo para todas as coisas. E se eu não ouço a voz de Deus, eu vou gastar tempo em coisas que não é para aquele momento. Se o seu momento, a Bíblia fala em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. Tem um tempo de guerrear. Aí o seu tempo é de guerrear. Você tem que ouvir a Deus. Que é para você guerrear. Aí você está quietinho lá. Você não está ouvindo Deus para falar, ó, guerreia, ó, intensifica a batalha. É isso, é aquilo. Ou então você está no tempo agora de descansar. O Senhor vai te dar um descanso. Né? Porque nós precisamos. E aí você está lá, correndo igual um doido. Sendo que o Senhor mandou você aquietar. Quantas vezes eu corri, quis fazer coisas, sendo que era meu tempo de descansar. Aí com isso eu me enfadei, não ouvi Deus e permaneci cansado. Quando eu não ouço Deus, eu perco as oportunidades. As oportunidades vão bater na nossa porta. Às vezes você está orando há 1 ano, há 2 anos, não sei quando. E quando chega o tempo de Deus dar a resposta, se você não estiver ouvindo a Deus, você pode perder, de repente, essa oportunidade. Quando eu disse para os irmãos que essa palavra eu vivi no mês de abril, meu esposo montou uma empresa, tem 2 meses. E o dia que nós montamos a empresa foi... Deus usou o pastor Kleber na quinta-feira e liberou uma palavra profética. Na quinta-feira, eu falei assim, eu tomo posse dessa palavra. No domingo, deitado após o almoço, o Senhor falou comigo na cama. Eu falei assim, amor, isso e isso e isso, quanto que é para você abrir a empresa? Ele falou, sério? E eu ia fazer um outro negócio. Eu ia comprar um carro. E eu estava muito feliz para comprar meu carro. Irmãos, eu estava sonhando. E aí, assim, eu estava gerando naquele carro. Eu estava assim... Então, todo o recurso que eu ia investir no carro, eu estava assim, né? E já era orando, propósito de Deus. E aquela coisa. E eu estava assim... Nossa, né? E sonhando. Lá na escola, eu trabalho em 2 escolas. E para estacionamento, aquela briga, né? Porque tem uns ocupam 2 vagas, uns ocupam, né? E eu estou assim, minha colega falou, olha, eu vou comprar meu carro, então você vai me ajudar a estacionar aqui nesse espacinho pequeno. Né, chegar mais cedo, e eu estava assim, faltava assim, ó, nossa, só pegar a chave do carro. Deitada no domingo, meio-dia, o Senhor falou para o bispo Kleber aqui na quinta-feira, o Senhor vai dar direção, ainda usou a palavra de Abraão. Deus deu uma direção para Abraão, Abraão obedeceu uma ordem, e Abraão recebeu 7 coisas. Está escrito aqui. E Deus usou o bispo Kleber, ele falou assim, Deus vai dar direção para algumas pessoas... E você fica atento. E eu falei, eu tomo posse. No domingo, meio-dia, o Senhor pega meu sonho, a minha geração do meu carro, que eu estava sonhando. E eu falei, nossa, eu vou comprar um carro 0, irmãos. Eu estava assim, né? De repente, o Senhor falou assim,
investe esse dinheiro na empresa do seu marido. Chegou o tempo de vocês prosperar. Aí eu peguei e falei para ele falou assim, o quê? Você tem certeza? Porque ele estava vendo, né? Eu gerar o sonho do carro, aquela coisa. Ele falou assim, sério, Deus falou que é para montar a sua empresa. Isso foi 1º de março. Em 3 dias, assim, Deus tirou aquele desejo, aquela coisa, assim, porque eu estava sonhando. Se fosse outra época, não tivesse sensível, eu não ia fazer isso. Eu não, Deus, agora que eu vou comprar meu carro, o senhor vai... Não, mas eu estava sensível à voz do Espírito Santo. E eu estava orando, porque ele estava em Uberaba. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais ele em Uberaba, vai e volta, eu fico sozinha. E eu orando para ele vir para cá. E Deus deu a estratégia, Deus mudou. E eu estava sensível. E falei assim, de repente, eu falei assim, sabe assim? Eu falei, amém, Senhor. Quando o Senhor vai vir o carro através da empresa agora. E Deus tirou aquela ânsia, aquele desejo, e já colocou o meu desejo na empresa. E toda vez que ele falava que abriu, eu era a primeira. Eu falei, você está ficando doido? Você está ficando doido? Eu não apoiava. E agora o Senhor usa quem? Muda o meu desejo. Eu falei, aí ele assustou. Eu falei, você tem certeza? Porque eu era contra. Eu falei, tem, Deus está falando. E assim foi. E aí essa palavra, para não estender mais, e aí eu comecei a orar, colocamos no papel, tudo que ele colocou no papel, tudo que ele tinha que comprar, tudo que ele veio à existência, veio tudo, veio o cômodo, veio tudo, assim, questão de 2 semanas, ele estava com a marcenaria montada, tudo assim. E aí, eu orando a Deus de manhã, o Senhor falou assim para mim, olha o que Deus falou. É o tempo de prosperar, é o tempo que você clamou, é o tempo que eu vou fazer, mas é o tempo de lutar. O Senhor falou para mim assim, eu levanto 5 horas da manhã, oro das 5 às 6, vou trabalhar, chego em casa 8h30, oro um pouquinho e pronto. O Senhor falou assim, não, você precisa aumentar o tempo de oração, você precisa jejuar 2 vezes por semana, uma para você, para sua casa, para os negócios, e uma de coletivo, para o povo, para a igreja, de intercessão. O Senhor me deu essa direção. E você precisa triplicar a oração. Eu falei, nossa, mas Jesus, eu vou acordar 4 horas da manhã. Mas se o Senhor mandou, irmãos. Aí o Senhor me trouxe a passagem de Josué. Deus, quando Josué assume ele a liderança após a morte de Moisés, para tomar posse da terra, a terra foi dada lá para Abraão, lá em Gênesis 12. Mas agora, o Josué tinha que lutar para desapossar o povo, para tomar a terra. O Senhor falou assim, eu já dei agora vocês têm que lutar também para tomar posse. Tem um mundo espiritual, tem as batalhas, tem os inimigos. Você sabe quem são seus inimigos? Eu não sei. Você sabe quem são seus inimigos? Às vezes tem pessoa do seu lado aí que é seu inimigo, você não sabe, lá no seu trabalho, na sua casa. Mas o Espírito Santo sabe. E ele vai o quê? Te dar a direção. E o Senhor falou para mim, aumenta a oração. E eu falei, ai, né? Já estou orando, meu Deus do céu, vou orar que horas. E aí, falei, eu vou obedecer. Aí a primeira semana eu obedeci? Não, orei o mês tanto. E aí comecei, Senhor, multiplica, abençoa, né? Está entrando em serviço e faz isso. O Senhor falou assim, você aumentou a oração? Eu, não. Deus falou, mas eu preciso estar sensível, ouvir e obedecer. Eu falei assim, amor, Deus mandou intensificar a oração. Amor, Deus mandou orar mais, então vamos. Aí eu falei assim, tem que orar, não sei que hora, de madrugada, de noite, meia-noite. Eu só sei que está pouco, orar 1 hora, 1h30 está pouco. Deus mandou intensificar. E se Deus mandou, é porque Ele sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Ele sabe o que vai trazer do céu para a terra, Ele sabe. E assim eu comecei. E eu comecei a aumentar a oração, o tempo que Deus mandou, a intensificar, e aí durante 1 semana Deus abriu uma porta para o meu marido assim, fala assim, meu Deus, foi amor do céu. Falei assim, agora triplicou o serviço. Falei, e agora? Eu falei assim, vai porque é de Deus. E aí Deus abriu uma porta que a gente não estava nem esperando, e eu orando, falei, Senhor, multiplica, faz isso, e orando. E aí Deus abriu uma porta, usou uma pessoa, até daqui da igreja, e abriu uma porta extraordinária que na hora eu falei assim, Senhor, ele não vai dar. Eu falei, vai. Na hora ele pensou, amor é muita coisa. Eu falei assim, né? Trabalhar com a outra empresa junto. Eu falei assim, amor, são coisas grandes. Foi por isso que Deus mandou intensificar a oração. É grande. Para Josué desapossar aquele povo e dar posse, era coisa grande. Josué sozinho não fez. Muralha lá de Jericó não caiu com Josué dando uma martelada. Josué não levantou um martelinho para derrubar aquele muro, até porque não ia resolver. Mas foi com armas espirituais, ouviu. Quem que vai rodear um muro de uma cidade?
Aí no outro dia rodeia 7 vezes, grita e o muro cai, gente. Isso é sensibilidade espiritual, o Senhor quer nos trazer isso. E assim o Senhor trouxe para o meu esposo, eu falei assim, amor, a minha oração para você é que o Senhor faça como Ele fez com Bezalel, quando você vai ler lá em Êxodo, que Deus, o Espírito Santo encheu Bezalel, tudo que foi feito no tabernáculo foi Bezalel, que Deus usou aquele homem, fala que Ele colocou o Espírito ali nele, para ser artista, para ter aquele dom. Deus usou, então, tudo que foi feito no tabernáculo, ninguém sabia, porque foi revelação de Deus, Deus deu a Moisés, e deu aquele homem chamado Bezalel, então o Espírito Santo veio sobre ele. Eu falei, assim como veio sobre ele, venha sobre você, te capacite. Eu falei, e assim como foi com José no Egito, que também prosperou, o Senhor te prospera. Essa foi a minha oração, mas o quê? Da palavra. E aí nós tomamos, e eu falei, amor, vai. Mas se a gente tivesse sem sensibilidade, louvor já pode subir. Sem sensibilidade, a gente tinha falado não para uma porta, porque foi muito grande. A gente não estava esperando. Vai trabalhar muito? Vai. Falei, vai trabalhar muito. Mas Josué também não conquistou a cidade lá que Deus havia dado, dormindo sentado. Falei, então, mas o Senhor mandou o quê? Ora, intensifica a oração. E agora você vai, é isso. Então, nesta manhã, a palavra para mim e para você é, nós precisamos viver de acordo com a sensibilidade, de acordo com o que nós ouvimos Deus, porque quem direciona a nossa vida é Deus. Quem sabe todas as coisas da sua vida é Deus. E se você não ouvir a direção de Deus para a sua vida, você vai se perder. Você vai jogar a oportunidade fora, vai jogar a bênção fora. Ou você vai se cansar fazendo aquilo que não é para você fazer, ou você vai estar no lugar errado, na hora errada. Assim como as ovelhas ouvem a voz daquele pastor que cuida delas, nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele precisa, eu preciso conhecer a voz dEle falando comigo, senão você vai se perder. Nós temos que nortear a nossa vida como essas ovelhas, a ouvir, estar sensível, para conhecer a vontade, o propósito, a direção para as nossas vidas. Nós precisamos conhecer e também reconhecer a voz de Deus. Você vai conhecer a voz de Deus na intimidade, você vai distinguir, você não vai se enganar, e você vai reconhecer a voz de Deus onde você estiver. Você pode estar no meio de multidão, de outros rebanhos, mas você vai reconhecer quando Jesus chamar seu nome. Como as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Nós precisamos constantemente ouvir a Deus. Meu irmão, a nossa vida cristã, ela é baseada na obediência. E para você obedecer, você precisa ouvir o que o Senhor está te falando. O que o Senhor tem direcionado para você, para a sua casa. O Senhor está sempre falando, mas você precisa entender. E se você não está entendendo, começa a buscar intimidade. Começa a buscar. Se você, eu não estou entendendo Deus falando, irmão, então busca mais. Se você não está entendendo Deus falando, pela circunstância, pelo Espírito Santo, pela igreja, pela palavra, pela oração, você tem que buscar mais. Você tem que falar, Senhor, eu não saio daqui mais enquanto eu não te ouvir. Então vai buscar intimidade. É na intimidade. Vai ouvir o que o Senhor tem para você. A gente tem mania de querer viver propósito do outro, direção para o outro. Irmãos, a direção que Deus deu para minha casa é para mim, para sua casa é para a sua. Eu não posso andar na direção do outro, no propósito do outro. Cada um tem uma vida, uma circunstância, cada um está numa estação, está num tempo. Mas você precisa entender, e você só vai entender ouvindo a Deus. Então nesta manhã, coloque-se de pé. Não saia daqui nesta manhã se você não tem ouvido a voz de Deus. Saia daqui deste culto e faça um compromisso com Deus. Senhor, eu não quero passar nenhum dia sem te ouvir. Todos os meus dias eu preciso ouvir o Senhor. Você não pode sair para trabalhar sem ouvir Deus no seu trabalho, para o Senhor te direcionar. Você não pode sair na sua casa, guerrear sem ouvir a Deus. Você não pode viver nada sem ouvir a Deus. Você não vai prosperar. Você não vai prosperar sem ouvir a direção de Deus. E quando você ouvir, obedeça. Quando o Senhor te falar, obedeça, ouça. Porque o Senhor, Ele quer o seu melhor. O Senhor quer o nosso melhor, o Senhor quer o nosso bem.
Os pensamentos que Ele tem a nosso respeito é pensamentos de paz, para nos dar o fim que nós desejamos, irmãos. O Senhor não tem pensamento de morte para você. O Senhor não tem pensamento de derrota para você. O Senhor tem pensamento de vida. O Senhor tem propósito de vida e vida com abundância. Mas eu preciso estar atento. Feche os seus olhos enquanto o louvor estará orando. Comece a falar com o Senhor aí. É você que sabe o que você precisa, onde você precisa, o que você tem que fazer para ouvir Deus. Comece a falar com o Senhor, amém? Senhor, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua palavra, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor já falou aos nossos corações e que nós possamos, com esta palavra, Senhor, buscar mais intimidade com o Senhor, mais sensibilidade. Gere em nossos corações sensibilidade para Te ouvir, Senhor, para conhecer a Tua vontade para nós, a Tua direção para as nossas vidas, Pai. O Senhor não quer que nós andemos perdidos, sem rumo, sem direção. Espírito Santo, o Senhor quer nos conduzir.
E nós queremos ser como aquelas ovelhas que reconhecem a voz do seu pastor. Nós queremos reconhecer a tua voz, meu Senhor. Nós precisamos reconhecer a tua voz. Por isso eu te peço, gera, Senhor, no coração da tua igreja intimidade, relacionamento profundo. Senhor, aqueles que porventura estejam desanimados, enfraquecidos, que nesta manhã recebam um renovo do Senhor, para estar na tua presença no secreto, para ouvir a direção do Senhor para a vida de cada um. Em nome de Jesus, diante da tua palavra nesta manhã ministrada, Senhor, eu quero profetizar sobre os teus filhos, sobre as nossas casas, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família. Que nós sejamos ovelhas que distinguam a tua voz, que conheçam a tua voz, que obedeçam a tua voz, Senhor. Nós precisamos te ouvir, Senhor, todos os dias. Estar sensíveis todos os dias. Traga, Senhor, a percepção espiritual dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso coração. Aumenta a fé, Senhor. Tira toda a incredulidade, todo o medo. Em nome de Jesus, nos faz corajosos e fortes, ó Pai. Diante da tua palavra nesta manhã, nós tomamos posse, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Obrigada, Jesus, por esta manhã. Obrigada pela tua presença, obrigada pela tua direção. Obrigada pela direção que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor, pela direção que o Senhor tem dado ao líder desta igreja, Senhor, ao bispo Kleber, a pastora Silvia, que tem conduzido, Senhor, este rebanho ouvindo a tua voz. Obrigada pela direção da tua palavra. Obrigada pela direção do teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Nós te amamos, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. Você pode aplaudir ao Rei Jesus nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Volte para sua casa e busque cada dia mais intimidade com o Senhor. E quanto mais você ouvir o Senhor, mais você vai andar nos propósitos dele para a sua vida. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo seja sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém.